Você passou dias montando o seu agente de IA, ligou o banco de dados, deu acesso ao GitHub e talvez até deixou ele reiniciar o serviço sozinho. Agora me responde uma coisa, você sabe exatamente tudo que esse agente consegue fazer? Porque quanto mais autonomia você dá ao agente, maior precisa ser o controle sobre o ambiente em que ele roda essa tarefa. Colocar ele em produção sem pensar na infraestrutura que está por trás pode abrir espaço para acessos indevidos, falhas de execução, vazamento de credenciais e até indisponibilidade da aplicação. Hoje eu vou te mostrar um checklist simples que todo dev deveria seguir antes de deixar qualquer agente de IA rodando por 24 horas por dia. E no final você vai entender por que uma VPS faz tanta diferença nesse cenário. Bora lá? Agentes de IA podem executar comandos, criar arquivos, ler banco de dados e podem até fazer deploy. E quanto mais autonomia você dá, mais você precisa controlar o ambiente que ele está rodando. Porque um agente mal configurado nem precisa ser invadido para causar problemas. É só ele receber uma instrução errada, encontrar uma credencial esquecida ou até executar uma ação que ninguém revisou. Se liga nesses 4 erros comuns. Primeiro, você deixou as permissões amplas demais. Tem muita gente rodando com acesso ao root do sistema e eu nem preciso falar que se alguma coisa fugir do esperado, ele consegue alterar praticamente qualquer arquivo da máquina. O segundo erro mais comum, tokens espalhados. API key dentro de código, secrets em arquivos públicos e variáveis copiadas entre projetos. Tudo isso funciona até alguém acessar onde não deveria. E o terceiro erro mais comum, deixar sem logs. O agente executou alguma coisa, mas ninguém sabe quando e nem o porquê. Aí quando acontece algum problema, não tem nem histórico para investigar. E o quarto erro mais comum, desenvolvimento e produção misturados. O mesmo agente, com as mesmas chaves no mesmo ambiente, vai aumentando muito a chance dos testes afetarem dados importantes. Mas calma, normalmente o maior risco não é a IA, e sim a forma como ela é implantada. Quando permissões, credenciais e infraestrutura não são bem configuradas, qualquer automação passa a representar um risco muito maior. A boa notícia é que quase tudo isso pode ser evitado quando você prepara o ambiente antes de colocar o agente em produção. É aqui que entra o VPS que eu te falei que ia fazer diferença nesse cenário. Quando você roda o seu projeto dentro de um VPS, você consegue controlar os usuários, permissões, acesso remoto, firewall, ou seja, o agente trabalha com base nas regras que você definiu. Agora vamos para o checklist. São 7 itens que vão deixar o seu ambiente muito mais preparado. 1. Nunca rode tudo como root. Crie usuários específicos e permissões específicas porque cada serviço deve acessar apenas aquilo que ele realmente precisa. E um VPS fica muito mais fácil de controlar. 2. Proteja todas as chaves. Isso vai independente da tecnologia que você usa, mas em um ambiente dedicado fica muito mais simples de organizar e proteger essas credenciais. 3. Separe o desenvolvimento e produção. Projetos diferentes com credenciais diferentes, bancos diferentes e até um VPS separado para produção ajuda a reduzir riscos e evitar que testes afetem a sua aplicação. 4. Revise todas as integrações. O agente realmente precisa acessar tudo? GitHub, Slack, API? Tudo bem se ele precisar de acessos muito específicos, mas o que eu estou tentando fazer aqui é te lembrar que quanto menos acesso ele tiver, menores vão ser os riscos que você vai estar correndo. 5. Ative os logs. Logs do sistema, da aplicação, do agente, porque assim, quando alguma coisa fora do esperado acontecer, você consegue entender exatamente o que ocorreu por conta do histórico. Em um servidor preparado para produção, esse monitoramento faz parte da rotina e facilita muito a investigação dos incidentes. 6. Mantenha as dependências atualizadas. Bibliotecas, containers, frameworks. Para boa parte das vulnerabilidades que são exploradas hoje, já existem correções disponíveis e vai ser difícil você ficar sabendo disso se não tiver atualizado, né? 7. Reduza a superfície de ataque. Feche as portas que você não usa, desative os serviços desnecessários e configure o firewall. De novo, quanto menos serviços você tiver exposto, mais controle você tem se algo sair do planejado. Esse é outro ponto que fica muito mais simples quando você administra o seu próprio VPS. Agora trazendo isso para projetos reais, como o OpenClaw. Supondo que você montou um agente para automatizar as tarefas do seu projeto e ele já acessa o GitHub, executa comandos e lê arquivos. Em um VPS você consegue limitar exatamente quais diretórios esse agente pode acessar e quais usuários podem executar. No NHN, seu fluxo recebe eventos externos, chama APIs e executa automações. Em produção faz sentido manter tudo isso isolado num VPS dedicado, porque assim você controla os acessos e protege credenciais do workflow. No Lovable, você cria aplicações completas,
Mas quando chega a hora de publicar, o ambiente continua sendo importante e por isso o VPS permite configurar o servidor da forma que o seu projeto precisa, separar aplicações diferentes sem depender de ambiente local. Percebeu o padrão? Não importa qual agente você usa, o ponto é sempre o mesmo. Quanto maior a autonomia do agente, mais você precisa ficar esperto no controle da infraestrutura. E tudo que a gente falou até aqui depende de um ambiente preparado para a produção. E é por isso que um VPS da KingHost faz a diferença. O primeiro motivo é, você tem controle total do ambiente, define usuários, permissões, firewall, acesso remoto e garante que o agente execute apenas aquilo que ele realmente precisa executar. O segundo, o ambiente já nasce preparado para projetos com IA. Você pode subir aplicações como OpenClaw em poucos cliques, utilizar o NTN para automações, integrar o GitHub e publicar os seus projetos sem precisar montar toda a infraestrutura do zero. E terceiro, você conta com uma infraestrutura pronta para produção, com servidores aqui no Brasil, proteção DDoS, armazenamento SSD, Intel e suporte em português, que é disponível 24/7 caso você precise de ajuda com a infraestrutura, e você vai estar falando com uma pessoa de verdade. A mensagem mais importante que eu quero deixar com esse vídeo é que se o seu agente tem autonomia para acessar APIs, executar comandos e utilizar dados, ele deveria ter um ambiente preparado para isso. E com o VPS fica muito mais fácil, porque você pode ter controle sobre acessos, permissões, configuração e toda a infraestrutura que existe em volta do seu agente. E se esse vídeo ajudou você a enxergar a segurança dos agentes de IA por outro ângulo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você está preparando o seu ambiente para produção, a gente convida você para criar agora o seu ambiente no VPS da KingHost. Defina as permissões, proteja suas credenciais e publique os seus projetos de IA em uma infraestrutura preparada para produção. O link está aqui na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.